Bem, gente, Teresina está cada vez mais interessante com opções de lazer e isso inclui as praças. Hoje a gente vai conhecer com vocês a Praça dos Orixás, que fica na zona norte de Teresina, e a gente convidou o artista criador de tudo isso, que é o Pereira Falazar, que assina a confecção desses orixás, que são lindos, né? Por sinal, é um postal de Teresina, vocês precisam conhecer. E a gente convidou a Karine Tito, que é arquiteta, para falar um pouco sobre a importância das praças no contexto da cidade. Em Teresina tem um espaço para, de certa forma, culto, valorização para religiões afros. É o que vocês vão ver agora nessa praça na zona norte de Teresina, no bairro São Joaquim. É a Praça dos Orixás e tudo isso, gente, um projeto da prefeitura, da comunidade que teve, sobretudo, todo esse trabalho desse fera aqui, viu? Que é o artista plástico Pereira Falazar. Tem a parte dos orixás na água e também tem outras figuras da Umbanda na parte da praça, na parte da terra. Eu quero saber por que essa divisão Pereira Falazar. Olha, é porque é o seguinte, o que os pais de santos passaram para mim é o seguinte, que a Umbanda, por ser mais cultuada em Teresina, eles preferiram deixar, até porque eles formam um triângulo aqui. As peças da Umbanda, elas formam um triângulo, que o triângulo significa a Umbanda. E a Umbanda é a parte mais cultuada. E mesmo os orixás para ornamentar a parte da água e tudo, que ficou... Ficou muito bonito, né? E à noite, então, isso aqui ganha muita vida. Fica lindo quando está tudo iluminado. E são peças gigantes. Como é que foi o processo de trabalho, de feitura, de desenvolvimento delas? Olha, eu criei assim, fazia 3 desenhos de cada, levava para votação com os pais de santo, eles escolheram esses modelos. E eu não acho tão gigante, eu queria que fosse maiores. Qual o tamanho delas, só para dimensionar? Elas têm 3 metros de altura, mas eu queria com 5, que eu acho que chamava mais atenção. Eu sou meio exagerado, assim, eu gosto de ver coisas monstruosas. Mas eles ficaram em proporção muito boas. E são todas feitas em ferro, né? Como é que foi esse processo de feitura? Demorou muito cada peça? Como é que foi a elaboração? Olha, realmente foi um desafio, porque eu já tinha feito, eu trabalho com mais assim, escultura carnavalesca. Você faz armação de ferro, mas você reveste com espuma, com material assim, melhor de se trabalhar. Mas para fazer uma peça dessa de ferro, gente, foi assim, como eu gosto muito de desafio, aí eu disse, não, eu vou aceitar esse negócio e comecei a estudar. A primeira peça não gostei muito, mas depois eu me encontrei, fui pegando as manhas e saíram todas bacanas no final, deu tudo certo. Então tem a parte dedicada a candomblé, né? Candomblé. E a parte dedicada à Umbanda, que são culturas diferentes, mas que tem muitas coisas em comum. Eu acho que elas são também com a mesma raiz, mas assim, que a Umbanda, ela trabalha com pessoas, com espíritos. São divindades africanas. Não, com espírito. Né? A Umbanda trabalha com espíritos. E o candomblé é o tempo, são divindades. Você está entendendo? Eles não consideram o candomblé como espírito, eles trabalham, eles dividem sempre assim. Por sinal, o orixá, eles não dizem assim, incorporou, virou no santo. Sabe? No candomblé virou no santo e o orixá não fala, não tem aquela conversa toda, não consulta como na Umbanda. O espírito desce, conversa, bebe, dança e parte em cima do orixá só dança e ali você faz seus pedidos e suas oferendas. É mais com parte de oferenda o orixá. E como foi? Foi um período de muita espera, né? Eu lembro que você me falou que estava desenvolvendo, eu imaginava algo menor, viu? Mas são peças de 3 metros de altura, gente. Toda em ferro. Você fez no seu ateliê mesmo? Não, eu fiz lá no barracão da Ziriguidum, porque lá tem mais espaço. O meu ateliê é mais para coisas menores, assim, coisa mais... Tem a parte de roupa e a parte de pintura, mas coisa menor, assim, não dá para trabalhar peças assim, não. Aí eu tive que pedir lá o espaço da Ziriguidum, aí eu consegui fazer lá. Pereira, por que essa área na zona norte de Teresina?
Você contou uma história super interessante aí com um amigo. Não, mas eu conta acho o mais pra seguinte, gente. o Oscarzinho, né, que eles conhecem como Oscarzinho, o pai Oscar, ele tinha uma vontade de fazer uma pracinha na frente ali do terreiro dele, lá da casa dele lá. Queria fazer uma pracinha, colocar lá uns 2 santos lá. E aí o Rondinelli, que é de movimento de terreiro, foi quem entrou e pediram e até conseguiram, lutaram muito. Isso aqui foi uma luta muito grande para eles conseguirem esse espaço para fazer essa praça, né? Aí eles aproveitaram a ideia que já tinha de fazer essa praça aqui em Teresina e como estava fazendo a revitalização das lagoas, eles conseguiram esse espaço para fazer essa praça, que por sinal ficou maravilhosa, muito boa aqui. E essas religiões afros, elas são muito e cada vez mais crescente também aqui, não é? Olha, graças a Deus eu estou achando uma coisa assim que tem que parabenizar, que eles estão numa luta e estão conseguindo. Ivanildo, você não tem assim, a abrangência que está. Inclusive o Rondinelli mesmo me convidou um dia desse para ir, que tem fórum, tem encontro, tem não sei o quê, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia. Eles estão assim, movimento de terreiro. Eles estão tão engajados nesse trabalho, assim, para que seja reconhecido, que seja visto e que acabe o preconceito e que não precisa ninguém chegar aqui e falar mal de uma escultura dessa, jogar, porque eu acho que não agride ninguém. É o respeito, né, Você tá às entendendo? religiões. Isso. Tem que acabar essa parte de O preconceito. Estado é laico Exatamente. e as comunidades também deveriam, né, respeitar um pouco mais. Pois é, porque as outras igrejas podem ser feitas em qualquer canto, porque aqui é um bando candomblé, as religiões de matriz africanas não podem ter um espaço que eles possam se sentir à vontade, vir aqui, bater um tambor, dançar, fazer o que quiser. Meio do CTC ou AS, ele não entra. Após todo esse tempo, Você vai até lá agora para apresentar para a gente, tá Pronto, bom? Vamos com lá certeza. conhecer de Vamos outro sim. ângulo, aproveitar e mostrar para vocês a beleza dessa região que é esse Parque Lagoas do Norte, né? Realmente muito bonito, não é? Muito E bonito. grande, viu, gente? É um espaço enorme que realmente tem que mostrar essa diversidade toda. E as pessoas têm que aprender a ver, sem ser o orixá em si, aprender a ver a escultura como obra de arte e ter o respeito pelo artista também, você está entendendo? Porque aqui eles representam realmente uma figura do candomblé, mas tem o lado artístico da coisa. Ok, a gente vai fazer um tour agora na praça. O Pereira vai apresentar para a gente algumas dessas peças e um pouco de suas histórias. Vamos lá? Então, gente, vamos agora apresentar para vocês algumas dessas divindades, começando com esta daqui. Por sinal, tem até um bem-te-vi lá hoje, tá vendo? Essa aqui é Xangô. E a peça é linda, não é? Você pegou algumas coisas que são características mesmo, né? A gente teve que seguir uma coisa assim bem dentro mesmo do traço do candomblé. E essa parte? Essa daqui é a Yansan, aqui é Oxalá, Oxalá. Iemanjá, Iemanjá, que seria Nossa Senhora na igreja, não é? Católica. Oxum, Nanã é Santa Ana, Omulu e Oxóssi, Associação Sebastião. Ou seja, gente, para cada uma das divindades afros tem Tem um sincretismo. uma semelhança, não é, de Exatamente. santos católicos. Exatamente, tem uma semelhança. Por isso que tem a ver com sincretismo, né? Essa questão de Eles dizem assim, que no sincretismo religiões representa diferentes. o santo tal. E eles também vão, inclusive na Bahia mesmo, quando você raspa para o santo, quando você sai, você tem que assistir uma missa. Somente na igreja ali do Bonfim o pessoal assiste sempre. Por sinal, para saber qual é seu santo, O meu é Oxóssi. Oxóssi, o meu é Xangô. É. Preto Velho, caboclos, herês, tudo isso está presente aqui na praça e, de certa forma, representando muito bem a diversidade cultural e também religiosa desses cultos afros, né, no Brasil. E o Pereira Salazar vai falar um pouco mais para a gente do trabalho que foi fazer tudo isso. Olha, eu acho que a peça que deu mais trabalho foi os Preto Velhos. Porque eles pediram que remetesse as quebradeiras de coco, aos ancestrais mesmo, você está entendendo? Aí e a posição dele, fazer essas roupas em ferro, é que foi a parte mais difícil. Mas
Aqui representa assim, toda a ancestralidade da Umbanda, está representada nos pretos velhos. Aqui são os herês, que são as crianças, né, que é da falange de Cosme e Damião. Então são os herês. E aqueles lá são os caboclos, que são os índios, a parte de índios, que eles dizem que é da falange de Oxóssi. E tem também ali 2 orixás, Lá né? Logo na são entrada os da praça, que são os guardiões. É né? Exu e Ogum, é porque são os guardiões, por isso que eles estão na entrada da praça. E cada um com a sua linha, é isso? Cada um na sua linha, cada um tem um porquê. Eu não sei lhe explicar direitinho, mas cada um tem o porquê, a posição. Tem um santo que não baixa a cabeça, tem outro que baixa a cabeça. Eles deram toda a explicação para que eu pudesse criar a peça dentro do contexto que eles desejavam. Então, gente, através da Praça dos Orixás, aqui na Zona Norte de Teresina, dá para entender um pouco quais são os principais personagens dessas culturas cada vez mais presentes, não é? Aqui, por exemplo, na Zona Norte tem muitos terreiros, não é? Tem muitos centros de Umbanda também. Tem o terreiro do Padilto, tem o Flávio de Anção, tem o Flávio de Ogum, são os que eu mais conheço, assim, tem o centro do Oscar, que ainda as irmãs dele estão tomando conta, e assim são vários. Tem ali, até na Santa Maria, tem o Leandro, tem o Rondinelli, são vários. Gente, o Pereira está sabendo de tudo porque ele passou um monte de tempo dedicado a essa criação. Hoje eu tenho uma grande amizade dentro dos terreiros, inclusive que eu acho que com essas peças eu me aproximei bem mais, que eu tive que conhecer, tá conversando muito com eles, entendeu? Participando de reuniões, eles explicando o porquê de cada coisa, para que eu também não colocasse uma coisa, porque aqui vem um visitante de fora que entende da coisa, para sair daqui satisfeito com o que vê. E a tolerância religiosa é cada vez mais necessária, não é? Tanto que na Bahia já se trabalha bem a questão do sincretismo religioso. Em Teresina, aqui na Zona Norte também, as pessoas já aceitaram bem a praça, não é? Isso eu acho já é um que, avanço. Assim, o que corre o risco assim, de danificarem, mas danificar, assim, puxar por coisa, alguma coisa assim. Mas eu acho que, é como eu estava lhe dizendo, além de respeitar o espaço dessas religiões, eu acho que tinham que respeitar também o trabalho, a parte artística da peça. Ok, Pereira, importante. A gente agradece, viu, por essa entrevista especial aqui e parabéns pelos trabalhos, tá? Obrigado, e a gente está sempre à disposição. Qual será o seu próximo desafio agora, hein, depois dela? Olha, eu não sei, a gente está aí para o que deve vir, qualquer coisa. Então, gente, a praça foi inaugurada em novembro de 2017, tem pouco mais de 6 meses aí, né? E já é uma das atrações, né, para se conhecer aqui no Parque Lagoas do Norte, na Zona Norte de Teresina. Parabéns, obrigado. Obrigado. Quando a gente vai desenvolver o projeto para uma praça, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é escutar os moradores do entorno. Então, na verdade, é feita uma entrevista para poder saber quais são as necessidades deles. Quer dizer, o que aquela praça vai ter que uso? A gente vai usar para esporte? A gente vai usar simplesmente para lazer? Vai ter apresentação cultural? Vai ser para criança? Precisa ter playground? Precisa ter... já tem árvore? Como é que é a iluminação disso? Ela vai ser usada mais de dia ou de noite? Então a gente tem que saber quais são os anseios da população e conseguir adaptar os anseios da população ao projeto. Que isso é que torna o projeto realmente interessante e único para cada praça. E, a gente pensou em várias coisas para homenagear as religiões afro-brasileiras. Então a gente tem os canteiros, eles são com plantas que são usadas nas religiões. A gente trabalhou com um círculo, com 7 círculos, com o número 7, porque o 7 é um número muito importante nas religiões afro-brasileiras. Então a gente tem as 7 cores, a gente tem os 7 círculos e a gente tem 7 canteiros. Nesses canteiros as plantas também foram escolhidas pela população, que são plantas que têm um significado religioso para eles. Assim como a gente também quis homenagear os orixás principais e alguns outros elementos das religiões afro-brasileiras. Então, ela foi uma praça realmente... eu sou muito feliz com esse projeto porque eu acho que ele atendeu muito bem os anseios da população do local. A Praça da Costa e Silva, por exemplo, tem um projeto de um dos maiores paisagistas do Brasil,
que é o Bulemax. E a gente não teve o hábito de manter essa praça funcionando. Por exemplo, eu acho que talvez o uso de grades para tentar proteger a praça faz com que ela seja ainda menos usada, inibe as pessoas a andarem lá dentro, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas reclamam da ocupação de camelôs ou de vendedores ambulantes da praça. E eu acho que na verdade a praça é um organismo vivo. Quanto mais gente a gente tem ocupando, quer dizer, a gente só tem que organizar esse uso, né? Então a gente vai fazer o quê? Barraquinhas para essas pessoas usarem, né? No próprio teatro de arena que a gente tem na praça, por que não fazer shows, por que não fazer apresentações culturais para que as pessoas tenham o hábito de usar essa praça, né? Então, assim, não depende também só do poder público. O poder público pode manter essa praça, mas também depende da gente usar esses espaços, né? Porque a partir do uso desses espaços, o governo sente a necessidade de preservá-los ou de revitalizá-los.